Amém. Vocês já sabem, fecha o olho, esquece um pouquinho quem está do lado. E agora que é um momento que vai começar o próximo semestre, né? Na verdade, para alguns já deve ter até começado. Olha junto com Jesus para esse semestre que já passou, ou para esse último mês de férias. Pensa no que passou até agora. Pensa e olha junto com Ele os momentos que você teve de tranquilidade, de alegria. E agradece a Ele por essas alegrias, por ter estado com você presente e te permitido ter esses momentos de risada, de sorriso. Pede, meu Senhor, obrigada pelas pessoas que você colocou no meu caminho, pela minha família, família de sangue ou pelos meus amigos. Obrigada pelos lugares em que você me permitiu estar, por ter estado comigo e me guiado por esses lugares. Obrigado por me tocar com a tua paz, com o teu amor. E claro, se você teve momentos difíceis, momentos de tristeza ou de desânimo, também pede a Jesus que Ele olhe para esses momentos junto contigo. Que Ele te dê a força para continuar, se tem algo que ainda te machuca, ou se foi uma dor que, apesar de ter sido ruim, já passou e que deve ficar no passado, que Ele te ajude a esquecer disso também. E a gente fala das alegrias e das tristezas, porque assim como qualquer melhor amigo que você tenha, e ele é o melhor amigo que a gente pode ter, é no choro e na risada que ele vai estar com a gente. É durante essa montanha-russa toda que é a vida. Durante a subida, no pico mais alto ou durante a descida. E às vezes a gente está tão animado com a emoção da subida ou com o pavor do que vai vir a seguir que a gente esquece que ele está do nosso lado e principalmente de que ele também está controlando a montanha-russa. Ele não deixa a gente à própria sorte. Ele não deixa o carrinho se guiar só pelo vento, assim, sem rumo. Então, as alegrias, as tristezas que você teve até agora, Ele estava do seu lado. E se você já enxerga, já sente essa presença dEle na sua vida, peça que você entenda ainda mais essa presença dEle contigo. E se você ainda não sente Ele presente, então pede e aproveita esse recomeço da crisma para que Ele peça esse entendimento, essa sabedoria, peça que você consiga se aproximar ainda mais dEle. E pedindo por essa volta às aulas, tanto aqui da Crisma, quanto, não sei, no trabalho, na escola, faculdade de vocês, vamos rezar um Pai Nosso. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora a gente vai rezar uma Ave Maria, e peço que vocês coloquem no coração de vocês, enquanto vocês rezam essa Ave Maria, que vocês peçam a ajuda de Nossa Senhora, para que ela guie vocês a Cristo, e vocês entendam a missão de vocês, a vocação de vocês, que é um pouco do que vocês vão ter aqui nessa aula de hoje. Então vamos rezar essa Ave Maria, cada um pedindo pela sua vocação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos, permaneceremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora a gente vai receber a tia Débora, uma salva de palmas para a tia Débora. Boa noite, foram bem de férias? Vamos fazer o seguinte, tá todo mundo com muita saudade, mas eu vou precisar da ajuda de vocês. Eu sou muito ciumenta. Então eu vou precisar que vocês fiquem olhando para mim, me ouvindo, e eu sou competitiva também. Então se vocês ficarem falando, eu vou ficar triste e vou querer falar mais do que vocês. Então vocês vão ter que me ajudar, gente. Vocês vão ter que me ajudar para eu ajudar vocês, para a gente ter uma aula bem bacana sobre sacramento. Nós vamos continuar. Vocês lembram que a gente estava falando antes das férias sobre sacramentos, amém? Então aqui, como eu sou muito moderna, sou uma pessoa muito jovem, eu fiz uma arte para vocês, um slide, com a ajuda da inteligência artificial da NASA, que é a coisa mais moderna que vocês vão ver nesse curso de Crisma. Vamos lá? Vocês estão preparados? Imaginem um gráfico, não me julguem porque eu sou da época de um gráfico assim muito básico.
Imaginem que a nossa vida é a linha desse gráfico, tá? Tempo, né? O tempo vai passando e as fases da nossa vida vão acontecendo. Por que a gente coloca esse gráfico super básico aqui para vocês? Para vocês enxergarem que na igreja os sacramentos andam em paralelo com a nossa vida natural. Então, se a gente nasce, cresce, depois acaba tendo uma missão e acaba falecendo, na vida natural, na vida dos sacramentos é assim também. Qual que é o sacramento que está ali com o nascimento? Batismo. A gente já viu, certo? A gente cresce, a gente amadurece, vira adulto. Qual é o sacramento que tem a ver com isso? Crisma, olha só. É o que vocês estão se preparando, olha que lindo. E quando a gente cresce um pouco mais, e aí a gente toma uma decisão na nossa vida, que é uma decisão de servir, que é uma decisão de se doar, de sair de nós mesmos e de viver para outro. Aqui a gente tem 2 sacramentos, vocês sabem quais são? Ordem e matrimônio. Gente, vocês estão espertos porque está na tela. E quando a gente fica doente e acaba também, né, os nossos antepassados, nossos familiares estão aí à beira de um momento da vida que é natural, que é a morte. A gente tem qual sacramento? Unção dos enfermos. E na base desse gráfico, algo que acontece na nossa vida toda. A gente precisa comer e a gente precisa tomar banho todo dia na nossa vida natural, porque senão ninguém merece, né? Saco vazio não para em pé. Então a gente precisa se alimentar no corpo e na alma. E qual é o sacramento que alimenta a nossa alma? Eucaristia. É a comunhão, é a missa. E a gente precisa tomar banho, né, gente? Vamos combinar. E também a gente precisa de remédio quando a gente está doente. Então a gente precisa de banho quando a gente está sujo e remédio quando a gente está doente. E o sacramento correspondente é a confissão. Então quando a nossa alma está suja, a nossa alma está doente, a gente precisa da confissão. Então, aqui é só para ilustrar algo que a gente já viu nas outras aulas e que vai ver nos demais encontros nas próximas semanas. Inclusive, semana que vem vai ter um convidado, tá confirmado? Gente, semana que vem... Mas tudo está previsto. Tudo está previsto, mas vocês não podem perder. Tem um convidado especial que todo mundo conhece, que ele vai estar aqui dando a aula da semana que vem. Não perca, não perca. O que é matrimônio? O que é matrimônio, gente? Casamento? Gente, matrimônio é o sacramento que popularmente é conhecido como casar na igreja, né? A gente conhece muitas pessoas que são casadas ou que moram juntas, né? Muitas pessoas são casadas só no civil, só no papel, no contrato, na lei, mas nem todas são casadas na igreja, nem todas têm o sacramento do matrimônio, tá? Então aqui a gente vai tentar explicar, que vocês entendam o que precisa para casar na igreja, quais são as consequências desse sacramento, por que ele é tão importante. Todo mundo aqui já está careca de saber que sacramento é um sinal. Vamos de novo? Sacramento é um sinal visível e eficaz da graça invisível. A graça de Deus é invisível. Se a gente começar a rezar aqui, que nem a gente estava rezando no começo da aula, pedir o Espírito Santo, pedir a bênção de Deus
Deus está nos abençoando, mas é invisível, eu não vejo. Eu não vejo, sei lá, um raio, uma luz, literalmente, vindo sobre mim, demonstrando que a graça de Deus está vindo ali. Mas, quando um sacramento acontece, existe algo visível, ou seja, algo sensível, algo que a gente vê ou ouve, ou enfim, consegue tocar, e ali a gente sabe que a graça de Deus está acontecendo. Quem aqui foi batizado no dia 3 de julho, levanta a mão. Foi lindo. E naquele dia eu tinha certeza que a graça de Deus estava acontecendo. Por quê? Que o Padre Antônio tacou água na cabeça de vocês, desmanchou todo o penteado da Carol, da Yasmin, não foi, Carol? Por quê? É um sacramento, então a água no batismo demonstra que está acontecendo uma graça ali. E no sacramento do matrimônio, como é que eu sei que está acontecendo aquele sacramento? Tem água? Tem óleo? Não. No dia do No dia do sacramento do matrimônio, a gente tem marido e mulher, um de frente para o outro, falando suas promessas, dizendo, expressando, externando aquilo que está no seu coração, que são as promessas do matrimônio, que são os votos. Esses votos são um sinal sensível, um sinal visível, a gente ouve, os noivos falam. E naquele momento, se eles são validamente falados, esses votos, né, se dentro do coração, se o consentimento deles está livre, está limpo, aquele matrimônio aconteceu. Vamos ler junto aqui, ó. Assim, eles já não são dois, mas sim. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Esse trecho está lá no Gênesis e também está aqui no Evangelho de São Mateus. Os fariseus, na época de Jesus, eram uma parte do povo, uma parte dos judeus, que queriam fazer várias pegadinhas com Jesus. Vocês lembram disso? Vocês lembram que Jesus foi perseguido por muitas pessoas antes de morrer? Lembra no filme Paixão de Cristo, ou até nos evangelhos que a gente ouve? Os fariseus, eles quiseram fazer uma pegadinha com Jesus, perguntando sobre o casamento, perguntando se era possível o divórcio. E Jesus diz que não. Diz que os dois já não são mais dois, mas uma só carne, porque o que Deus uniu, o homem não separe. Então aqui a gente tem os elementos necessários para a gente entender o matrimônio, que a gente vai ver mais para frente. E o casal, marido e mulher, é unido por Cristo, com Cristo e em Cristo. Cristo deve ser o centro do matrimônio. No sacramento do matrimônio, são três que se casam, marido, mulher e Cristo. Cristo tem que estar no centro desse relacionamento, desse casamento. Quais são as finalidades do casamento? Para que casar, gente? Para quê? Fala para mim. Deixa eu voltar aqui. Para que casar? Para que o matrimônio? Gerar filho, tá certo? Oi? União? Isso, união e procriação. Mas antes disso, tem uma coisa muito importante. O sacramento do matrimônio, ele confere ao marido e mulher uma comunhão de vida. O André fala muito nessa palavra comunhão. Comunhão quer dizer união. Marido e mulher casados são chamados a viver juntos os planos, os sonhos, as dificuldades, as decepções, os sonhos com o futuro. A comunhão de vida é isso. Tudo que é meu é
seu e tudo que é seu é meu. E quando a gente fala comunhão de vida, tudo é tudo. O dinheiro que é dele é meu, o dinheiro que é meu é dele. As dificuldades que eu vivo, ele também vive e vice-versa. Os sonhos, os planos. Eu lembro quando a gente era jovem, a gente, tinha muitos planos, muitos sonhos, a gente queria ter nossos filhos. Então, tudo isso é a comunhão de vida. E é para isso que a gente casa. O casamento na igreja, a gente vem buscar a bênção de Deus, para que Deus seja, sendo o centro, estando no meio de nós, nos abençoe e nos envie para esse serviço. Gente, o que é servir? O que é serviço? A gente sempre fala, eu vou servir na missa, eu vou servir no crisma. Mas que lindo, mas o que é servir? Pedro, o que é servir? Sim, mas de forma... Vamos pensar humanamente. Quem serve está recebendo ou está doando? Doando. Um adulto, na fé, humanamente, é chamado a servir. Servir na tua casa, na tua escola, com os teus amigos. Uma criança, ela consegue servir? Uma criança pequena, um bebê? Não. Um bebê, ele recebe. O bebê não tem nada para dar, para fazer para o outro. O bebê chora, o bebê dorme e faz um monte de caca na fralda. O bebê, ele recebe. A partir do momento que a gente cresce e a gente passa a fase da infância e chega essa fase linda de vocês, que é a adolescência, e a juventude, a fase adulta, cada vez mais a gente vai ser chamado a servir, que é sair de mim. Quem aqui gosta de cozinhar? Tem alguém aqui que gosta de cozinhar? Que tem o dom, que fala, vamos pesquisar umas receitas. Levanta a mão bem alto. Gente, depois eu quero essas receitas de vocês, tá? Porque eu preciso de... Atenção, para quem gosta de cozinhar, vou dar uma dica aqui, Uma dica, atenção. Você sabia que o seu dom de cozinhar... Você sabia, Ana, que o seu dom de cozinhar é servir? Você sabia? Você sabia que quando você cozinha, você põe ali o amor, o carinho, o tempero, você está alimentando uma pessoa que está com fome. Então, no matrimônio, eu sou chamada a servir. Eu não posso me casar sendo como um bebezinho que só quer receber. Eu tenho que me casar como uma pessoa madura, dona de mim, plena das minhas potências humanas, para que eu possa dar o meu tempo, os meus talentos, o que eu tenho de bom. Então, quando você, Ana, cozinha, você está se doando, mesmo que seja por hobby. Eu não gosto muito de cozinhar, não sou lá muito boa, A gente acaba se virando. Eles que o digam, estão meio magrinhos aí, talvez por isso, Mas nem sempre eu como esposa e mãe de família, eu tô a fim de cozinhar, entendeu? Mas eu tenho que cozinhar. E se eu não cozinho, alguém vai pra cozinhar comigo enfim, às vezes eu não tô a fim de lavar roupa, outro lava. É a vida de adulto, mesmo solteiro. Se vocês não casarem, vocês vão morar sozinhos, vocês vão ter que se virar. Então, isso é servir. E essa vocação, porque matrimônio é vocação, Ser padre é vocação, vocês sabem? Ser freira é outra vocação. E ser casada é outra. Quem é que acha que tem vocação para ser padre? Levanta a mão, os meninos.
Um achismo, não precisa ser certeza. Das meninas, quem acha que tem vocação para ser uma freira, uma religiosa? Levanta a mão. E quem é que acha que tem vocação para casar? Levanta a mão. Então essa aula é para vocês. E quem não levantou a mão é porque não acha nada, porque vai descobrir, não quer nada, quer ficar sozinho, amigo. Então vamos lá. Vamos então para as finalidades que a gente estava falando. Por que casar? Então, casar, eu vou me doar ao outro. Eu vou me doar ao meu cônjuge, ao meu marido e os maridos às suas esposas, para constituir essa comunhão, essa união. E, gente, o matrimônio ele é orientado, destinado para o bem do casal. Toda vez que a gente fala bem, a gente pode ler como felicidade. A gente já falou isso em alguma aula, não sei se vocês lembram. Então, ele é orientado para a felicidade do casal. Só que eu não posso casar para eu ser feliz. Eu tenho que me casar para fazer o Ivan feliz. E ele se casou para me fazer feliz. Gente, é mais fácil, tá? Assim, vou falar para vocês. Porque se eu me caso para eu ser feliz, porque eu quero ser feliz, porque eu estou muito empolgada, porque é muito legal, em algum momento eu vou me decepcionar, né? E aí, o que eu vou fazer? Vou embora? Aqui vocês também falaram a outra finalidade, que é a criação, a geração dos filhos, né? A abertura à vida do casal e a educação dos filhos. Porque não basta, né, colocar filhos no mundo, a gente precisa educá-los, a gente precisa cuidar deles. Essa educação, ela tem que ser uma educação humana, né? Tem que ser uma educação moral, religiosa. Então, a gente tem essas finalidades. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Isso está em Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia que fala da criação, fala da origem de todas as coisas, do mundo, do homem, da mulher. E depois que Deus cria o homem e a mulher, ele dá esse comando aqui, fala: crescei e multiplicai-vos, né? Tenham filhos. E esse comando que Deus deu para Adão e Eva, né, existe gera os casamentos naturais. O que é casamento natural? É uma união entre homem e mulher que existe desde que o mundo é mundo, em todas as culturas, em todas as épocas. Nem todas essas uniões são o sacramento do matrimônio, né? O sacramento foi instituído por Jesus. Mas em todas as épocas, em todos os tempos, você vai ver lá na China, entre os índios, até em civilizações que hoje já nem tem mais, existem essas uniões naturais entre as pessoas. Óbvio, né? Super natural. Homem e mulher se unem, vão tendo os filhos, e aí existe aí a humanidade até hoje. Pode passar, por favor. Matrimônio na ordem da criação. O catecismo, gente, ele vai fazer o seguinte: ele é como se ele pegasse uma linha do tempo e ele vai falar, o catecismo vai falar: vamos estudar o que é o casamento, o que é o matrimônio ao longo do tempo. Então, o primeiro momento é na criação, antes do pecado original. No segundo momento é com o pecado original. Depois a gente vai falar sobre o casamento no Antigo Testamento e no Novo Testamento, depois que vem Jesus. Como que era lá no paraíso, gente? Como que era lá no paraíso? Deus criou Adão e a Eva. Era tudo certo, tudo lindo, maravilhoso? Existia um equilíbrio entre eles, lembram disso?
Então, antes do pecado original, no princípio, o Gênesis fala, no princípio, no início, no começo, nos planos originais de Deus, existia um equilíbrio entre o casal. Deus cria primeiro Adão, e Adão, ele se sente só. Não, antes de existir Eva, Adão, ele tinha o convívio com todos os animais, com toda a criação, todas as plantas, tudo, mas lhe faltava algo. E aí Deus percebe que Adão estava só, estava triste. E o que Deus faz? Antes de criar Eva, Adão cai num sono. Adão cai num sono profundo. Adão está dormindo. E aí Deus faz o quê? Faz nós, né, gente? A Eva, as mulheres maravilhosas. E aí? Deus tira uma parte da cabeça de Adão para criar Eva, não é? Não? Foi da onde? Da costela. Por quê? Deus tira a costela, essa linguagem é muito simbólica para dizer o quê? A mulher está ao lado do homem. Ela está em igual dignidade. Se Deus tirasse Eva da cabeça, Eva seria superior. Ou se Deus tirasse Eva do pé, Eva seria inferior. Mas Deus tira do lado. Então aqui a gente vê a igual dignidade entre homem e mulher, apesar de sermos totalmente diferentes. Homens pensam de um jeito, mulheres pensam de outro, homens sentem de um jeito e mulheres de outro. Isso está na nossa Constituição, está até na antropologia. No jeito que Deus sonhou para o homem e o jeito que Deus sonhou para a mulher. Cada um tem um mecanismo. Mas isso não quer dizer o fato de sermos diferentes, que um é melhor que o outro. Nós somos complementares. Nós somos igualmente importantes. Olha esse parágrafo do catecismo, que interessante. Deus, que criou o homem por amor, chamou para o amor, vocação fundamental e inata de todo ser humano. Gente, Deus te criou por amor, você sabia? Com você mesmo. É. Você sabia que Deus te criou por amor? Não? Então agora fica essa novidade. Qual que é o seu nome? Pedro. Gente, eu vou dar um grito aqui. Eu vou falar, Pedro, Deus te criou por amor. E todo mundo vai aplaudir. Vá? Vamos lá. Pedro, Deus te criou por amor. Letícia, agora eu vou mexer com a Letícia. Você sabia que Deus te criou por amor? Não? Gente, agora eu vou contar até 3 e vocês vão dar palmas depois que eu falar, tá bom? Letícia, Deus te criou por amor. Cara, parece bobo, né, isso que essa maluca tá falando, mas eu queria falar olhando no olho de cada um e queria que todo mundo aplaudisse isso. Deus te criou por amor, Vitor. Deus criou por amor, gente! É isso que aqui é isso que o catecismo está falando. Deus criou o homem por amor e nos chamou para amar também. Deus é amor, nos criou por amor. E como nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, agora, vamos ver se vocês vão acompanhar meu raciocínio. Se Deus é amor, eu sou filha de Deus, sou a imagem e semelhança dele, eu também sou... Tão tímidos, espera. Se Deus é amor, eu sou filha dele, fui criada à imagem e semelhança. Eu também sou amor. Isso! Filho de peixe? Peixinho é. Filho de amor? Amorzinho? É. Ai, gente, as meninas estão tudo rindo.
É isso, cara. Tá todo mundo achando bobo, né? Eu fiz um retiro esse fim de semana. Cara, eu saí tão cheia de Deus, assim, tão assim, que eu tô assim, boba. Boba por causa de Deus, entendeu? Agora me diz, Lala, me diz. Se nós somos feitas para o amor, por amor e para amar, é toda vez que a gente ama ou às vezes é difícil? Às vezes é difícil. Quem concorda com a Lavínia que às vezes é difícil amar? Levanta a mão. Quem concorda que às vezes é difícil perdoar aquela amiga, aquele amigo? Por que, gente? Por que isso é difícil? O que aconteceu no meio do caminho, minha gente? Porque aqui a gente está falando quando tudo era perfeito lá no paraíso. Agora aqui não era difícil amar, era tudo lindo. Por que até chegar aqui, ó, ficou difícil amar? O que aconteceu? O pecado. Gente, vocês estão sabendo tudo já. Eu nem preciso mais dar aula. Vocês já estão sabendo tudo. A partir do momento que entra o pecado no mundo, ó, tia Dedé, ciumentinha. Olha pra tia Dedé. E conversa só comigo, com mais ninguém. A partir do momento que o pecado entra no mundo, existe uma desarmonia, um desequilíbrio entre Deus e o homem. E existe também um desequilíbrio dentro do casal. Então o pecado original veio para lascar, para ferrar, prejudicar o relacionamento entre homem e mulher. Então, se a gente vive sob o regime do pecado, se a gente vive sob as misérias do pecado, a gente vai viver isso aqui. O catecismo fala que o pecado original trouxe entre homem e mulher a discórdia. O que é discórdia? É briga. Sentimentos, espírito de dominação. Um querendo mandar no outro. Alguém já viu isso? Ou não, tá só na teoria? Você já viu um homem querendo mandar numa mulher e uma mulher querendo mandar no homem? É, Pedrão, você já viu isso? Já viram? Aqui, ó. Ó, vamos ler aqui, ó. Qual que é o próximo problema que o pecado trouxe? Infidelidade. Infelizmente acontece. Infidelidade são traições. Acontece na prática ou é só na teoria? Ciúme, aquele ciúme doentio, aquele ciúme desregrado. Gente, vamos comer um pouquinho assim, um pouquinho de ciúme, só um pouquinho, aquele natural. É um equilíbrio. Agora, quando o ciúme começa a dominar aquela relação, é um problema. É um problema. Ódio e ruptura, ou seja, ruptura é a separação desse casal. Então, o pecado original trouxe graves consequências para o casamento e que estão até hoje. Após o pecado original, a bela vocação do homem e da mulher de serem fecundos, de se multiplicarem, de dominarem a terra, é dificultada pelas dores de parto e pelo suor do trabalho. Então Deus coloca aqui uma consequência desse pecado, que traz a desarmonia. Depois do pecado original, a gente dá um salto na história e a gente vai parar lá no momento que Moisés recebe as tábuas da lei. Nós tivemos uma aula sobre isso faz tempo. Não sei se vocês lembram, no Antigo Testamento, os 10 mandamentos.
Lembram? Com os 10 mandamentos, começa a vir uma noção de monogamia. Alguém sabe me dizer o que é monogamia? É o contrário de poligamia. Pode falar. Me ajuda aí que eu preciso tomar água. Fala aí. Isso. Vocês ouviram o que a Alice falou? Peraí. Alice, fala de novo aqui. O que é gente? Alice vai falar o que é poligamia. Não, poligamia É quando a pessoa só se relaciona com uma pessoa. Não, isso é mono. Ó. Então, peraí, volta. Vamos voltar. A Alice vai falar o que é monogamia. Vai, mulher! Quando você se relaciona com mais de uma pessoa. Não. Vocês entenderam, né? É que eu confundi ela, gente. Eu sou muito confusa. Eu confundi a Alice. Mono, o nome já diz. Mono é um. É uma esposa para um marido e um marido para uma esposa. E poli significa vários. Poligamia. Então, antes da lei, os homens tinham várias mulheres. Era comum, eram povos nômades, era muito antigo. Com a lei começa essa noção da monogamia, da fidelidade, que o casamento tinha que durar para sempre. Porque está na lei de Deus. Antes disso era uma bagunça. É isso que eu quero que vocês entendam. E no Antigo Testamento a gente tem alguns livros, como o livro de Oséias, o livro de Ruth, Tobias, Cântico dos Cânticos, que tratam sobre o tema do casamento, sobre a fidelidade entre o casal, que falam sobre o amor e a ternura entre o marido e mulher. Eu vou passar essa parte, que não vai ficar dando tempo de falar, até a gente chegar em Jesus. Deem uma olhada nessa figura aqui, eu quero que vocês me digam o que representa essa figura. Vocês sabem? Tem Jesus, tem Nossa Senhora. O milagre nas bodas de Caná. Ele sabia e ninguém soprou. Palmas! Ninguém soprou. É aquela passagem do Evangelho muito linda. Muito lindo. Aquele casamento, vocês sabem que o casamento judeu durava 7 dias? Imagina que delícia! Não tenho nem roupa para ir no casamento desse. 7 dias. Eu tenho que, né? Me trocar também, né? Enfim. Imagina um casamento durar 7 dias. O casal, as famílias que estavam ali dando a festa, tinham que calcular certinho, gente, comida, bebida. Não podia faltar comida, bebida, porque senão é maior vergonha. Imagina. Se você recebe algum amigo na tua casa para comer uma pizza, se acaba a pizza e o cara não comeu direito, você não fica com vergonha? Não. Eu fico. Se for uma visita que não é teu amigo. E se for uma visita chique? Nem vem na minha casa. Olha, se eu contar pra vocês, vou contar um segredo aqui pra vocês do casamento judeu, como é que era. Tinha que ter vinho, muito vinho. E o que eles faziam? Eles primeiro davam o vinho bom, aí quando tava todo mundo já... Aí eles davam um vinho de pior qualidade, porque a pessoa já estava embriagada, ela não ia perceber a diferença, né? E o vinho é o símbolo da alegria. Quando acaba o vinho nesse casamento, imagina a vergonha que o casal não ia passar.
porque ainda faltava, tipo, alguns dias de festa, acabou o vinho, eles iam passar a maior vergonha ali no meio do povo, todo mundo ia postar no Instagram que foi uma vergonha aquele casamento, só que esse casal não estava só. Tinha duas pessoas muito especiais nesse casamento. Quem eram? Jesus e Maria. E Jesus estava lá conversando, estava lá feliz com os amigos. Eu acredito que Jesus também estava dançando, porque Jesus é muito alegre, então ele devia estar curtindo a festa. E aí, o que acontece? Quem é que percebe que acabou o vinho? Maria, Nossa Senhora. Aí ela chega e fala assim: meu filho, olha o mico que nossos amigos estão pagando, porque acabou o vinho, meu filho. Aí o que Jesus fala? Sei lá. Que Jesus fala? Sei, pode falar, sei lá. Não sei. Não sei, foi isso mesmo, né? Jesus falou alguma coisa assim. Você tá certo. Jesus falou assim: ai, minha mãe, eu não tenho muito a ver com isso, não é minha hora, não. Ele falou. E aí, o que Nossa Senhora fez? O que Nossa Senhora fez, meninas? Pediu, por favor, com os olhos, com mais ternura do que o olho do gatinho do Shrek. Aquele olhinho. O olhar de Nossa Senhora, gente, o olhar de Nossa Senhora ninguém resiste. Quando o olhar de Nossa Senhora passa na nossa vida, assim como naquele dia, ela olhou para o seu filho e ela pediu para o seu filho cuidar daquele casal, cuidar daquela festa. E ela tinha tanta certeza que o filho dela, Jesus, ia cuidar de tudo, que ela vira para os garçons, para os servos e fala assim: fazei tudo o que ele vos disser. Repita comigo: fazei tudo o que ele vos disser. Então Nossa Senhora está falando isso para você também, para vocês. Fazei tudo o que ele vos disser. Acabou o vinho na sua vida? Acabou a alegria? Fazei tudo o que ele vos disser. Acabou a fé? Acabou a esperança na sua vida? Fazei tudo o que ele vos disser. E o que ele nos diz? Várias coisas. Eu preciso ler o Evangelho. Então, para a gente saber, a gente precisa ler o Evangelho, gente. Vocês leem o Evangelho? Vocês meditam? Todo dia a gente precisa ler um pouquinho para descobrir o que ele nos diz. Nossa Senhora salvou aquele casamento. Jesus não ia fazer milagres ainda. Ele antecipou. Nossa Senhora antecipou a graça. Ela antecipou o milagre. O milagre aconteceu antes do tempo. Quem fez foi Jesus, mas a pedido dela. Então por que você e eu não vamos acreditar nisso? Por que você vai deixar de pedir ajuda para ela? E eu também não podemos deixar de pedir ajuda dela. Essa passagem é muito rica e ela daria um curso inteiro, hein? Um ano inteiro só para falar dessa passagem. Mas o que eu queria que vocês lembrassem: o primeiro milagre de Jesus foi num casamento e não foi à toa. Porque para Jesus um casamento é importante. Para Nossa Senhora uma família é importante. E eles estão cuidando da minha família e da sua. Nesse momento acontece o momento da prefiguração, o momento em que Jesus pega um casamento natural, normal, que existiu desde todo o sempre,
e eleva a dignidade de matrimônio, de sacramento. Então, um casamento natural, que todo mundo tem, uma união de homem e mulher, que sempre teve na história da humanidade, é elevado, ganha um plus, ganha um valor superior de sacramento, graças a Jesus. Ele institui esse sacramento para que seja uma forma de santificação. Pode passar. Quais são os benefícios de um casamento? Alguém sabe me dizer? Agora vocês estão lendo. Débora, por que casar? Eu vejo tanto sofrimento nos casais que eu conheço. Eu vejo meus pais, quantas brigas. Eu vejo problemas em vários casamentos, ou dos meus pais, dos meus avós, dos meus tios. Por que casar? Por que você acredita, Débora, no matrimônio? Se pode acontecer tanta coisa triste entre um casal, né? Eu acredito primeiro porque foi Jesus que instituiu para nós, porque se Ele não desistiu do casal, a gente também não pode desistir. Segundo, porque Ele traz esses benefícios, Ele traz isso de bom para o casal, que é sair de si, que é vencer o egoísmo, o egocentrismo, vencer a busca do prazer próprio. Então, se eu só penso em mim, na minha felicidade, no meu prazer, o meu casamento vai se dar mal. O meu casamento vai acabar. Se o Ivan só pensar nele, no prazer dele, na alegria dele, no que é bom para ele, vocês acham que esse casamento vai resistir? Não vai. Então, quando a gente busca viver um casamento em Deus, um casamento do jeito que Deus sonhou, não um casamento que tal que a gente vê hoje no mundo. Os casamentos que a gente vê, que estão dentro da nossa família, casamentos que podem ter se acabado em divórcio, acabado em tristeza, acabado em brigas. E isso causa também dores nos filhos. A gente não pode olhar para esse tipo de casamento como exemplo, entendem? Vocês que são jovens, procurem boas referências de casais, de casamentos. Estudem o catecismo, leiam, busquem, rezem, peçam para Deus. Quando eu perguntei se alguém queria casar, várias pessoas levantaram a mão. Eu sei que vocês são muito jovens, está muito longe o casamento de vocês ainda. Vai demorar 10, 15 anos, eu não sei. Mas já peçam para Deus, para Jesus separar uma pessoa. O seu José. Meninas, peçam um varão ungido para o Senhor. Peçam um homem de Deus. Homens, peçam uma Maria, uma mulher de Deus para o Senhor. Se vocês querem casar. Tem gente que está olhando para mim e está dando risada. Mas é verdade. A gente precisa pedir. Às vezes a gente acha assim, ninguém olha pra mim, eu não namoro com ninguém vai me querer. Cara, é mentira isso. A gente às vezes acredita nas mentiras que a gente conta pra gente mesmo. Já vá pedindo, já vá colocando no coração de Deus um namoro, já vai consagrando. Outro benefício: ajudar mutuamente. Marido e mulher se ajudam na vida, na parceria, fazer o outro feliz, que a gente já conversou, ser um bom exemplo aos filhos. Imagina, você no futuro casada, você pode dar um bom exemplo para os seus filhos, ou você pode dar um mau exemplo para os seus filhos. Então, isso a gente precisa, isso é um benefício do casamento.
e especialmente ajudar a santificar o outro. O matrimônio é um caminho de santidade. Quando a gente fala, pensa aí num santo, fala o nome de um santo aí da igreja. É quem? Santo Antônio? Tá certo, o que mais? São Joaquim e Santa Ana. São Joaquim e Santa Ana, os avós de Jesus, né? Os pais de Nossa Senhora. Santa Terezinha. O dia deles foi domingo, né? Dia 26. Santa Terezinha. São Domingos, olha lá. Boa. Santo Agostinho, maravilhoso. A maioria desses santos aí que vocês falaram, só São Joaquim e Santa Ana aqui, casados. A gente está muito acostumado a ver santo que era padre, que era freira. E isso é lindo, tá tudo certo. Mas, quando a gente fala em São Joaquim e Santa Ana, quando a gente fala em São Luís e Santa Zélia, que são os pais de Santa Terezinha, são casados. Então, o casamento é uma via de santificação. E o mais interessante deles, dos pais de Santa Terezinha, eles foram canonizados juntos no mesmo dia. E o dia deles, que é 12 de julho, que acabou de passar, é o dia do matrimônio deles. Geralmente o dia do santo é o dia que eles morrem. E o dia deles é o dia que eles se casaram. Porque Santa Zélia faleceu muito jovem, Santa Terezinha tinha 5 anos. E o São Luís faleceu mais velho, né? Pensa nesse casal, tiveram 5 filhas? 5? 6? 5. Santa Terezinha é santa, de primeira linha, de primeiro escalão, e as outras estão em processo de... A Paulínia é beata e as outras estão em processo aí de beatificação, né? Então é uma família santa. Então assim, gente, quem tem vocação para casar, cola neles, cola no casal Martin, São Luís e Santa Zélia Martin. São franceses, tá? Não é Martin, não, é Martin. Ui, que metida! Quais são as características essenciais do matrimônio? Quando eles casam, é para se tornar uma só carne. Aqui a gente já tem a primeira característica, que é a unidade. Repitam comigo, unidade. Por que unidade? Porque é só um homem e só uma mulher que se formam uma só carne e formam um só. Qualquer coisa diferente disso não é sacramento do matrimônio. Pode ser uma união civil, uma outra união, mas não é sacramento. Então, se tiver mais de um, 2 para lá, poliamor, tá na moda, né? Poliamor, poligamia, casamento aberto. E até pesoas que têm a orientação sexual do mesmo sexo, né? As pessoas que têm uma orientação sexual, um desejo pelas pessoas do mesmo sexo, não é sacramento do matrimônio, ok? Só é quando é um homem e uma mulher. O sacramento, ele cria um vínculo. Vínculo é elo, é uma união. Exclusivo e perpétuo, para sempre, entre esse homem e essa mulher. Segunda característica, indissolubilidade. Todo mundo. Oi? O que é indissolubilidade? Alguém sabe? Que não se desfaz. Então, o casamento, ele é para sempre. Não é, aqui, graças a esse requisito que a gente fala que não pode ter divórcio, né? Porque não dá para separar aquilo que Deus uniu. Fidelidade. Todo mundo? Fidelidade, que é o terceiro requisito. Esse é fácil, né? É ser fiel. A gente tem que ser fiel.
Abertura à vida é a quarta característica. Todo mundo, abertura à vida. O casal é chamado a ser aberto à vida. Quando a gente casa, a gente faz as promessas lá na igreja. E uma das coisas que o padre nos pergunta é: você aceita, vocês recebem os filhos que Deus enviar? Vocês aceitam os filhos que Deus enviar? Sim. Então, o casal, isso aqui é para cumprir o crescer e multiplicai-vos. É claro que tem, que a igreja prega a paternidade responsável, né? Então, a gente tem que ser aberto à vida com a paternidade responsável. Então, cada casal é chamado a conciliar esses dois valores dentro do casamento. Né? Aqui também, toda a questão da abertura à vida nós não podemos usar métodos contraceptivos, né? O nosso amor é chamado a ser fecundo. É um amor que tem que produzir frutos. É chamado a. Débora, e os casais que não têm filhos? Amém. Alguns casais acontecem mesmo, não têm filhos. Mas isso não quer dizer que eles não foram abertos à vida. Eles foram abertos à vida e não veio filhos. Alguma dúvida? Ela tem, Isabela. Diga. Fala, minha querida. Pode. A adoção, o catecismo fala que a adoção é um ato muito nobre do casal, né? Que não pode ter filhos naturais, mas gesta esse filho no coração, né? Tão bonito. Celebração do casamento. Diga. Então, eu tenho um dermatologista, não pra mim, uma pessoa a minha prima, então, alguns médicos usam, pessoal, a dúvida dele foi bem pertinente, muito, muito importante. Alguns médicos entendem que o anticoncepcional é um tratamento, né? Algumas meninas têm ovário policístico, têm sangramentos, principalmente a parte hormonal, né? E os médicos acabam prescrevendo. Eu não sou médica, tá? Não consigo dizer os efeitos ou não. Eu já ouvi médicos falando que tem outras formas de cuidar da saúde feminina sem tomar anticoncepcional, tá bom? Existe toda uma indústria por trás, indústria farmacêutica, que estimula o consumo de anticoncepcionais, né? Isso aí daria um curso, gente, de teologia do corpo. É muita coisa para falar, tá? Então, assim, eu não vou julgar sua prima, não vou julgar as meninas que, de repente, o médico mandou tomar. Agora, para cuidar de uma espinha, eu vou tomar um anticoncepcional? Eu vou tomar bomba de hormônio? Eu, uma menina de 13, 14, 15, 17? Então, assim, isso é um tema que a gente é chamado a estudar, se aprofundar e entender. A igreja pede que não. Nem para um casal casado, tá bom? A igreja, Deus nos chama a generosidade. E existem métodos naturais que não são químicos nem físicos, que são naturais para que o casal espace os filhos. Tá bom? Gente, eu preciso correr porque hoje eu tô lesada, tô falando muito devagar. Eu tava de férias e aí eu tô muito, muito lenta. Quem aqui nunca foi na celebração de um casamento na igreja? Nunca? Nunca foi? Então, gente, vai ter esse ano aqui. Eu vou avisar vocês pra vocês irem, que é muito bonito. Tá bom? Geralmente tem sexta-feira, que já fez a missa. De sexta, ó. Vamos ficar um dia, daí a gente sai e já vai no Mac, já toma... Ai, não pode, não sei. Aí a gente vai na padaria com um pão de queijo. Oi, gente, aqui.
O que é importante na celebração do casamento, do matrimônio, do sacramento? Quem é o ministro do batismo? Padre. Quem é o ministro do crisma? Quem é o ministro do matrimônio? Pegadinha, não é o padre. Outra chance. Quem? Bispo. Pegadinha. Quem é o ministro do matrimônio? Os padrinhos. Não. Os convidados. Ministro é quem você... Ó. Gente. Ô, gente. Ministro é aquele que celebra o sacramento. Jesus, não é Jesus. Quem é o ministro? Quem é que celebra o casamento? O casal Palmas! Precisou o Jairo ter que falar, meu Deus. Eu não vi que foi o Jairo, mas eu acho que foi o Jairo. Foi o Vincre? Parabéns! Ó, gente, no sacramento do matrimônio, pensa lá, vem aqui, Ivanildo, vem aqui, vem, calme. Ó, pensa que hoje é nosso casamento, amém? Então, nós vamos... Qual que é o sinal visível? Os votos. É o que eu vou falar para ele e o que ele vai falar para mim. Então, somos nós que estamos celebrando. Como é que o padre vai celebrar? A gente fala popularmente que o padre celebra, mas ele não é o ministro, entendem? Porque só eu posso prometer. Eu também. Só você. Só eu posso prometer. Então, no sacramento do matrimônio é o casal. O padre tá lá? Tá. Quem é o padre? Ele não é o ministro nessa hora, ele é uma testemunha. Obrigada. Ele quer ficar aqui? Não. Continuar aqui? Tô bem lá. Gente, o padre, o diácono que tá lá, o bispo, se estiver lá, ele é uma testemunha qualificada. Então, Débora, o fato de ser o casal significa que a gente pode casar numa ilha deserta? Não. Significa que a gente pode... Quem gosta de leitura aqui de Shakespeare? Que a gente pode casar igual Romeu e Julieta, escondidos das nossas famílias? Não, isso não é sacramento do matrimônio. O sacramento do matrimônio tem que ter um padre. Tem que ter pelo menos um diácono, um padre, alguém da igreja que é uma testemunha qualificada, que vai chancelar, que vai dizer, foi tudo certinho, tudo bonitinho, consentimento, nananá. Teve um processo canônico para esse casamento. Mas os esposos que são os ministros. Diga. Então, se no casamento tiver no momento lá que o padre é o padre, né? O padre pergunta. Tem alguém contra esse casamento. E aí, um dos noivos fala, eu, e vai embora. Tem seguir o pecado pra falar isso? Olha, não sei dizer se... Não. Antes tarde do que mais tarde. É melhor falar não agora e não casar, né? Não é pecado. Não é pecado. O que acontece... É só uma baita sacanagem com o noivo, né, mas... Tem um filme da Julia Roberts que ela faz isso. Na hora de entrar, ela sai correndo e vai embora. Não é pecado, gente. Pecado é você casar, tipo, fazendo assim, mentindo. Sabe quando a pessoa faz assim? Tipo assim, vocês prometem que vocês vão fazer silêncio na aula de crisma? Sim. Então, casar desse jeito é que é errado. Inclusive, esse casamento é nulo, nem existiu. Porque o consentimento do casal tem que ser livre. Então... tem que ser verdadeiro, sabe? É um encontro dos corações mesmo. Aqui, ó.
O consentimento tem que ser livre e mútuo. Eles prometem viver um amor uno, fiel e indissolúvel. Prometem abertura à vida e fazem os seus votos perante Deus e perante a comunidade. Ai, perdão, desculpa, Manu. Então, se eu, tipo, por exemplo, quiser casar na praia e levar o padre para casar o casamento. Então, essa questão é assim. É uma questão de direito canônico que eu não domino totalmente as regras. Mas pelo que eu sei, o casamento tem que ser num templo religioso. Ele tem que ser com o padre. E se for fora, tem que ter autorização do bispo. Tá? Geralmente, quando é na praia, quando é no sítio, o casal se casa na igreja de uma forma mais simples antes, e naquele dia é uma cerimônia. Mas o sacramento do matrimônio, certinho, ele tem que acontecer, tem que cumprir esses requisitos. Tá bom? Diga, meu amor. Isso. A matéria a fórmula é o que eles falam. Então a fórmula: eu te recebo, Ivanzinho do meu coração, como meu esposo, e te prometo ser fiel. Isso é a fórmula, é o que ele fala. A matéria é a entrega mesmo, tá? É o casal, é a união desse casal, é o consentimento deles. Fala, Lala. Não tem casamento. Boa pergunta. Ótima. Olha a pergunta da Lavínia, gente. Se um dos noivos falar não de brincadeira, vocês acham que esse casamento aconteceu ou não? Não, é algo muito sério. Olha a aula, tudo aqui que a gente está explicando. É muito sério. Eu ouvi um caso, eu ouvi um podcast, eu não lembro com qual padre. Eu ouvi um podcast que o noivo colou na sola do sapato dele alguma coisa assim, um post-it, tipo, socorro, me salva, me tira daqui, alguma coisa. Quando eles se ajoelham, tem um momento que eles se ajoelham. Presta atenção que isso aqui é um babado. Vocês não querem ouvir o babado? Ele se ajoelha e no post-it, e aí todo mundo, o povo assim começa a rir. E o padre não viu, porque tava do lado de lá. Aí o padre ouviu aquele povo rindo. Quando o padre foi ver, estava escrito, era uma piada. Ele não falou não, mas estava fazendo uma piada. Socorro, me tira daqui. O padre falou: pessoal, muito obrigado por terem vindo. Não vai ter casamento, voltem depois. O padre não pode continuar. Por quê? Porque esses votos são muito sérios, né? É uma união para toda a vida, não é momento de brincar. Brinca depois na festa, que quer fazer pegadinha. Eu acho de mau gosto, tá? Eu acho ridículo. Mas, na festa você faz uma brincadeira. Agora, na igreja, no momento do sacramento, não façam isso. Mais alguma dúvida? Dúvidas? E a aliança, gente? Ó, a aliança. A aliança, ela é um símbolo do casal, daquele casamento, é um símbolo do compromisso e da fidelidade. Durante a celebração, o padre joga água benta, é um momento que geralmente canta Ave Maria, é muito bonito. Então o padre joga água benta e o casal troca as alianças, e tem os votos também da aliança, que é um sinal do amor, da fidelidade daquele casal. E a aliança é um sacramental, olha que interessante. Teve um dia que eu fui pensando nisso, minha cabeça bugou. Sacramental, no dia da aula da Antonella, ela falou o que é sacramental, vocês lembram? Um terço, um crucifixo, água benta. São objetos litúrgicos, objetos que são abençoados e que eu uso com devoção. Eu uso com fé. Então o meu terço não é um amuleto que vai me proteger, mas ele é um sinal de Deus.
E a minha aliança é um amuleto que vai me proteger? Não, mas é um sinal do nosso casamento, é um sinal de que Deus nos abençoou. Pode passar, por favor. Efeitos. Todo sacramento causa efeitos no mundo espiritual. Quais são os efeitos do sacramento do matrimônio? Esse vínculo para sempre exclusivo, ele aperfeiçoa o amor do casal, confere a graça de se amarem como Cristo amou a igreja. O sacramento fortalece a união do casal. Existem muitos casais que se casam, moram juntos ou casam no civil e por muitos anos ficam daquele jeito. Depois eles se convertem e casam na igreja. Eu acho super lindo isso. Tenho vários amigos que aconteceu isso, vários amigos nossos. O amor entre eles, pode ter certeza, depois do sacramento do matrimônio vai ser fortalecido, porque com o sacramento recebe uma força do alto. Ajuda a aceitar e educar na fé os filhos que Deus confiar. No dia do sacramento do matrimônio, o padre faz uma oração para abençoar a mulher, a esposa, e outra oração para abençoar o homem. E também faz uma oração para o casal, para também a questão dos filhos. E impulsiona, esse sacramento traz esse efeito de impulsionar o casal, de levar adiante a missão de se santificarem, a missão de um levar o outro ao céu. E o tripé? Por que foi? A gente precisa então, que a Carol perguntou, né? A matéria, a fórmula e os ministros. Então aqui a gente tem a matéria, é a entrega dos cônjuges, é o próprio casal. Até eu pedi para o chat fazer os dois corações entrelaçados. Quando eu pedi para o chat, ele fez duas alianças. Só que essa aliança aqui não é a matéria. Aí eu falei, chat, corrige, põe um coração, porque a matéria é esse coração mesmo, é o consentimento. A fórmula, então, é eu te recebo, Ivanzinho, como meu esposo, né? E os ministros é o próprio casal. Nem tudo é lindo, né, gente? A gente sabe que nos dias de hoje existem realidades dentro dos casamentos, dos matrimônios, que são tristes, são realidades, por exemplo, de violência doméstica, né? De mulheres que são agredidas pelo seu marido, por exemplo. Nesse caso, qual que é a orientação da igreja? A igreja vai falar para essa mulher, continua morando com esse homem, apanhando até morrer? Vocês acham que seria justo? A igreja não quer isso, gente. Então, nesses casos, atenção que esse caso é dúvida de muita gente. Casos excepcionais, extraordinários, por exemplo, violência doméstica. A igreja permite a separação dos corpos, que significa o quê? Cada um vai morar numa casa. Se o marido bateu, ele tem que ser denunciado, ele vai ser encaminhado para uma delegacia, se precisar ser preso, ele vai ser preso, entendem? Mas este casamento diante de Deus, ele é válido. Se ele foi celebrado de forma válida, este casamento é válido. Então, diante de Deus, eles ainda estão casados. Eles podem se separar por uma questão de segurança. Não pode casar de novo, porque eles são casados. Um outro caso extraordinário, abandono do lar. Marido abandona a esposa e os filhos naquela casa e fala, tô fora, cansou. Então ele sai de casa e ele vai viver a vida dele. Nesse caso, a igreja também permite, até porque ela foi abandonada, mas não teve um divórcio, entendem? Diante de Deus, eles são casados. Mesmo com divórcio, são casados. Mesmo se tiver um divórcio civil, amém.
diante de Deus, se aquele sacramento foi válido, validamente celebrado, eles são casados. E a igreja permite, no caso, no olhar da mulher que foi abandonada, não do cara. O cara está em pecado, de ter saído de casa, por exemplo. Quando eu tinha a idade de vocês, eu estava sentada nessa cadeira aí, a minha catequista de crisma me deu um testemunho que me marcou profundamente. Eu lembro dessa história até hoje. O marido dela saiu de casa. Quando ela descobriu, ele já tinha filhos com a outra mulher. Ela não tirou a aliança. Ela falou, ele vai viver a vida dele, eu vou continuar com a minha vida. Eu sou casada, eu amo Jesus, eu amo a Eucaristia, eu não vou me casar de novo, eu não vou namorar, eu vou viver a minha vida em Deus. O errado foi ele, quem pecou foi ele. Eu vou fazer a minha parte. O filho dela era nosso colega de turma. Ele se revoltou com o pai, ficou anos sem falar com o pai, depois acabaram se reconciliando. Mas o testemunho dela foi tão firme, me marcou profundamente. E depois o tempo passou, ela não tinha como sustentar a casa, então ela foi trabalhar num emprego muito simples e muito digno, muito honrado para poder cuidar dela e do filho. E aí o que houve? Depois de muitos anos, esse moço ficou doente, ficou com uma enfermidade muito grave. Vocês acham que a segunda esposa dele cuidou dele? Não. A segunda esposa o abandonou, ele voltou, ele se humilhou para essa minha catequista, para essa minha amiga. Ele voltou, ele pediu perdão, ele passou por um caminho de penitência. Ela o perdoou, eles se acertaram, tá? Eu entendo as mulheres que não perdoam, gente. Eu não estou julgando quem não perdoa. Eu estou querendo elevar um testemunho de uma mulher que perdoou, amém? Ela cuidou dele. Ele sofreu na carne muitas dores com essa doença. Eles fizeram um encontro de casais, ele se converteu de verdade. Eles pregaram sobre perdão para casais. Eles ajudaram outros casais a se reconciliarem. E esse moço faleceu. Ela cumpriu a missão dela, amém? Vocês enxergam isso? Ela cumpriu a missão dela de esposa. Ela cumpriu a vocação dela. Hoje ela está com a cabeça erguida, né? Ela continuou comungando todos esses anos. Hoje o filho dela cresceu, perdoou o pai, se reconciliaram. Esse moço casou, teve filho. E essa mulher é paroquiana dessa igreja. Ela sempre exalou santidade para mim. E ela está aqui, ela estava no nosso casamento, ela está aqui. E ela pode contar essa história para quem quiser ouvir. É que ela não conta porque ela é, né? Mas para mim isso é matrimônio, entendem? Quem pensa diferente, amém. Cada um tem uma história. Nem sempre é fácil. É o próximo slide, né? Nem sempre é fácil, mas nós somos chamados a carregar a nossa cruz. Casamento não é só aquela festa, aquela alegria. Ivan, me amar na alegria é fácil? E me amar na tristeza? Bem mais difícil. Me amar na saúde e me amar na doença? Já dei uns sustos aí em você, não dei? Você já achou que ia ficar viúvo, não achou? Em alguns momentos. Isso é história para outro dia. Amar o Ivan na alegria, na saúde, é muito legal. Mas na hora que o bicho pega, esse é o chamado à santidade. Quando Jesus fala, tome a sua cruz, para os casados, é isso que ele está falando. Ele está tocando nessa chaga, nessa dor, nessa ferida. Nossa.
e que às vezes a gente como filho traz, porque é uma ferida que nossos pais têm. Muitos de nós vimos nossos pais brigando, vimos coisas horríveis na nossa casa, vimos nossos pais se divorciando, vimos muitas coisas e trazemos muitas feridas. Mas não é por isso que eu quero que vocês desistam do matrimônio, de um matrimônio santo. Eu não quero que os traumas que fizeram com vocês, que vocês nem tinham culpa, eu peço, não julguem seus pais, tá bom? Mas eu não quero que isso paralise vocês. Eu quero que vocês sejam livres para escolher a vocação de vocês, o futuro de vocês. Débora, e o casamento nulo? Já ouviram falar? Nulidade? Pode existir. É uma exceção. É algo, é também um processo canônico. Existe um processo em que às vezes o casal se separa e aí a pessoa fala, poxa, mas quando eu vou estudar sobre matrimônio, quando eu vou ter uma aula como essa, quando eu casei há 30 anos atrás, eu não tinha esse conhecimento. Quando eu prometi fidelidade, na verdade, eu já tinha um amante. Tem gente que casa assim, sabia? Promete fidelidade e já tem um amante. E não quer largar do amante. Esse casamento não é válido, ele é nulo. Pode ter acontecido, entrou, tem um álbum de casamento, entrou na igreja, que lindo, eu estava lá. Esse casamento não foi um matrimônio, foi um teatro, foi uma simulação. Depois de um processo canônico em que tem testemunha, em que tem as provas, em que houve psicólogo, houve padre, houve todo mundo. Às vezes a igreja vai falar, realmente esse matrimônio foi nulo, não existiu. Esse casal não tinha aquela maturidade. O casal casou prometendo fidelidade, já tinha outra. Então, aí vai analisar caso a caso, tá bom? Existe. E existe o contrário. Débora, quando eu casei, conheço vários casais assim, hein, gente? Quando a gente casou, a gente não tinha total consciência do que era o matrimônio. Mas ao longo dos anos, a gente foi vendo que Deus sempre estava com a gente. Ao longo dos anos, a gente fez encontros de casais, a gente fez crisma, a gente ouviu o padre. E esse casamento que no início tinha tudo para ser nulo, ao longo dos anos ele se convalida, ele se torna real. É muito bonito. A gente tem uns amigos que têm mais de 40 anos de casados. E eles falam que o casamento deles se convalidou. Eles não tinham total consciência e ao longo dos anos eles foram descobrindo o tesouro que Deus tinha para eles. E eles falaram, é com você mesmo que eu ia casar. Se eu pudesse fazer tudo de novo, se eu pudesse voltar no tempo, com a consciência que eu tenho hoje, se eu voltasse no tempo, eu casaria com você. Então aqui existe a convalidação. Amém? Tome sua cruz. É isso que Jesus fala para nós que somos casados e para nós que temos vocação. E os jovens? Eu sei que tem gente que tem dúvida, eu já vou abrir, mas eu estou estourando. Jovem, o catecismo fala com vocês também. E eu vou falar para vocês o que o catecismo fala. Vocês têm que ser orientados, instruídos, educados na fé. Desses temas que eu trouxe hoje e de outros mais, que ao longo da adolescência, da juventude de vocês, curso de noivos, e hoje com a internet, vocês têm muito material, livros e material para vocês aprenderem sobre a vocação, sobre essa vocação. Para que no momento certo, após um namoro santo, um noivado santo, vocês possam estar maduros para casar. Vocês viram aqui, parece que eu estou até... A aula de hoje foi para desencorajar, né? Nossa, Débora, tanta coisa difícil, acho que eu nem vou casar, hein? Nossa, é para sempre esse negócio, que difícil. Não, é um caminho de santidade. Então a ideia é trazer tudo isso para a maturidade, para a nossa maturidade, nosso crescimento. Amém?
Vocês saíram menos animados com o casamento depois de tudo que eu falei? Não? Ai, que bom! Nunca. Eu quero isso, eu quero que vocês acreditem sempre, não importa o que aconteceu nas gerações anteriores a de vocês. Dúvidas? Eu tenho a anualidade do casamento. Nulidade? Isso. Nulidade. O casamento foi de novo? Sim. A pergunta foi... Porque não considera como casamento. Exato. Com a nulidade, a igreja declara que aquele casamento nunca existiu. Nunca existiu. Então a pessoa está solteira e ela pode casar-se. E aí não é nem de novo, ela pode casar-se, porque o outro não existiu. Carol. Se tipo, o casal casa no civil, divorcia no civil, pode casar na igreja? Tipo, com outra pessoa? Ótima pergunta. Olha a pergunta da Carol, gente. Um casal casou no civil, se divorciou no civil, nunca casou na igreja, às vezes é até de outra religião, né? Nem católico. Pode casar de novo e aí pode casar na igreja? O que vocês acham? Sim, porque eles nunca foram casados na igreja, tá bom? Mas, né? Então, mas se tem filhos, né? Aí o que fala? Você tem a responsabilidade. Então, se você teve filhos desse primeiro casamento, tem que continuar educando, pagando pensão, tendo todas as obrigações naturais, que a gente chama de obrigações naturais da primeira união. Tá bom? Aninha. Se você ia casar, Tá. e aí não casou mais e ia casar de novo, vai ser mais um Pode acontecer. Então, se eu entendi bem... Ó, gente, olha essa pergunta super legal. O Zezinho ia casar com a Lili. Só que ele tinha uma amante que se chamava Pafúncia. Aí, o Zezinho deixa de casar com a Lili. Ele ia casar, mas ele tinha Pafúncia, né? A Sirigaita. Ele tinha a Sirigaita. E aí ele deixa de casar com a Lili e ele vai lá e casa com a Sirigaita? É isso? Pode. Aí tem que ter todos os requisitos. É melhor do que casar e ficar traindo, né? A Lili, você pode até chorar um pouquinho agora, tá? Eu tô falando pra todas nós Lilis, tá bom? Lili, é melhor o cara terminar com você agora, se ele não presta... É melhor eu chorar agora do que chorar depois. Casar com um traste desse, aí depois não vai dar certo, né? Deixa a Sirigaita casar com ele e espero que ele se converta, né? Mais alguma dúvida? Os nomes são meramente ilustrativos. Precisa confessar para casar? Sim, é muito importante. Para receber todos os sacramentos. Vocês vão receber a comunhão, a primeira comunhão logo mais. Todos têm que se confessar. Para crisma, é bom se confessar. Para o casamento, é bom se confessar, né? Para já começar a vida juntos, zerado, né? Mais alguma dúvida? Diga, querido. Eu sou católico, encontro para evangélica, eu posso casar? Casamento é disparidade de cultos, né? Se eu sou católico, posso casar com uma evangélica? Posso casar com alguém que não é uma judia, que não é cristã? Pode. Eu não domino esse assunto, tá? Então não vou te enrolar aqui. Geralmente precisa da autorização do bispo, tá bom? São processos canônicos também, que tem todo o acompanhamento do seu pároco. Então, assim, eu creio que se é evangélico é mais tranquilo, geralmente casa aqui, mas assim, o catecismo fala que, é óbvio, né, gente, enquanto a gente namora e jovem, se puder escolher uma pessoa da mesma fé, é bem mais fácil. Porque qual é a dificuldade de eu casar com uma pessoa de outra religião? Eu acho que a dificuldade maior é a educação dos filhos. Porque assim, o casal é adulto, tá bom? Eu vou no meu culto e ele vai na missa. Só que quando vem os filhos, vem a dificuldade.
A gente vai educar na católica ou na evangélica? Então isso, na cabeça da criança, pode causar também uma questão. O catecismo fala que mesmo quando o bispo autorizar, o cônjuge católico tem que se esforçar para educar os filhos na religião católica. Tá? Não é impossível, mas deve ser bem difícil. Tá bom?